Sobre a Comissão de Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de lei que prevê multa para quem deixar crianças menores de 12 anos desacompanhadas em veículos, espaços de uso comum, em condomínios, elevadores e nas áreas de lazer. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Kelvin de Souza, que é advogado, participa aqui com a gente também. Kelvin, e ele é especialista em direito de família e sucessões e sócio do escritório Souza e Rosa Advogado. Muito obrigado pela participação, uma boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ. Boa tarde, Rayane, Eduardo, sempre um prazer. Boa tarde. Eu já aproveito para te perguntar, por que a criação de uma lei como essa, que proíbe que as crianças fiquem desacompanhadas, né, dos pais em áreas comuns? Perfeito, Rayane. Essa proposta, ela nasce de um desejo social que foi trazido pela própria Constituição Federal à medida que impôs, né, o dever de proteção às crianças lá no artigo 227 da Constituição. E com o aumento constante que a gente vê de episódios que acabam acontecendo em acidentes e até mesmo acidentes fatais em elevadores, em espaços comuns, nas áreas de lazer do condomínio, o legislador entendeu por bem trazer essa proposta, que é uma proposta, um PL que tramita desde 2020, que busca responsabilizar os adultos, né? Mais precisamente os condomínios, na figura do síndico, e também na posição dos pais responsáveis, por trazer essa proteção que crie ou gere algum tipo de risco à integridade física dessas crianças. O objetivo maior do projeto, obviamente, é coibir que acidentes aconteçam dentro dos espaços comuns à medida em que cria-se prevenção, ou melhor, né, cria-se obrigação, a ideia de responsabilidade dos condomínios em evitar que esse tipo de situação aconteça. Acidentes que, infelizmente, a gente já viu muito acontecer, né, Kevin? Boa tarde para você, obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Agora, por essa proposta, os condomínios precisam deixar essa proibição visível. Há previsão de multa tanto para os pais como para os próprios condomínios? Perfeito. Esse é o principal ponto, Eduardo, dessa mudança legislativa. Hoje, alguns regimentos internos já trazem algumas previsões, por exemplo, no caso de piscinas, onde a criança menor de 12 anos ela não pode ficar desacompanhada de um pai e do responsável, e agora essa obrigação ela passa a existir e ter que ser afixada em todos os ambientes comuns do condomínio. Então, espaços de lazer, áreas comuns de circulação, espaços como garagens, né, obviamente onde as crianças não podem fazer uso de patinetes, bicicletas, que já são previstos na maioria dos condomínios, mas que agora passam a ter um caráter de proibição e obrigatoriedade. Hoje, os condomínios eles passam a ter essa disposição do regimento interno e os síndicos eventualmente podem, né, ou não multar os pais ou responsáveis por deixar essas crianças sozinhas fazendo recreação, brincando nas áreas de lazer, ainda que sejam espaços dedicados à criança. Agora, com a previsão da legislação, se essa criança estiver dentro do ambiente privado, sem acompanhamento de um pai responsável, o condomínio pode, né, adotar como procedimento do regimento interno a aplicação de multa, né, por uma previsão de um descumprimento de uma legislação federal, e o condomínio também pode ser multado, caso não haja essa fixação desses letreiros visíveis, em até 20 salários mínimos, conforme prevê a legislação. Kevin, justamente isso que eu ia te perguntar, né? O que essa proposta muda na dinâmica dos condomínios na prática? Imputa mais responsabilidade também para a administração? Eles acabam agora entendendo que parte deles também ter esse cuidado, ter essa organização e avisar os pais que estão descumprindo as medidas? Sem sombra de dúvidas. Eu penso que hoje esse é o maior ponto de interferência dentro do ambiente condominial. E aí, veja, né? Esse é um ponto importante da gente trazer aqui para o ouvinte. O síndico do condomínio, muitas vezes, ele não é um síndico profissional. Às vezes, ele é um profissional de qualquer outra área e acaba tendo a vocação de síndico ali em prol da comunidade. Com uma proposta legislativa como essa, que vai trazer essa obrigação, o síndico ele tem que estar atento a essa mudança. Então, a legislação tem que ter um tempo de adaptação justamente para que não haja uma punidade, uma penalidade indevida do ponto de vista de onde aquela pessoa não sabia, né, não tinha conhecimento disso. E aí, óbvio, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que traz como reflexo disso é, sem sombra de dúvidas, uma maior responsabilização, tanto do síndico pela omissão, né, de ter uma legislação que prevê essas questões, e automaticamente, se acontecer algum acidente
e não tiver afixado essas previsões, não tiver uma mudança no regimento interno que vai passar a ser obrigatória a partir do momento que essa legislação passar a vigorar, o condomínio e o síndico podem ser responsabilizados pela omissão. Agora, esse projeto passou em uma comissão da Câmara dos Deputados. A gente sabe que ainda tem um caminho até a votação no plenário. Há uma previsão de quando isso aconteça para daqui esse projeto seja transformado efetivamente em lei? Olha, Eduardo, como é um projeto de interesse social e que tem um impacto orçamentário ínfimo, né, do ponto de vista da difusão disso dentro dos canais de comunicação, então o governo vai poder se articular para fazer esse trabalho de trazer o trabalho que o governo tem após a aplicação da lei é tornar público, né, tornar conhecido e sabido por todos os síndicos, para que a população tenha conhecimento disso. Então, do ponto de vista orçamentário, nós não temos restrição. A tendência é que, como é um tema que traz uma sensibilidade à medida em que casos acontecem, ele tende a ter uma tramitação um pouco mais rápida e também pelo fato de não ter nenhum impacto orçamentário. Mas é óbvio que a gente não tem como cravar, tudo isso vai depender da mobilização que houver por parte do próprio legislativo, né, em fazer um encaminhamento disso, mas, sem sombra de dúvidas, é um tema de proteção infantil, num ano onde a gente já discutiu muitas vezes sobre a proteção infantil, então eu creio que tem tudo para ser aprovado aí até o primeiro trimestre do ano que vem. Obrigada, Muito obrigado, Kevin, pela participação aqui no TJ Aparecida, e vamos esperar, né, por essa votação no plenário, para que efetivamente saia do papel e venha para a prática, que é tão necessário para a proteção das nossas crianças. Um abraço para você, muito obrigado.